Olá, boa noite. Nós estamos aqui para mais um Papo Missionário e a convidada de hoje para dar sequência às nossas entrevistas é a segunda filha do casal Fabrícia e Charles Eduardo. Então, hoje nós vamos conversar com Rafaela Caroline e saber um pouco mais de como foi sua vivência, suas experiências e entender como ela se vê inserida nesse contexto de família missionária. Antes de começarmos a entrevista com a Rafa, eu queria pedir para você fazer aquele exercíciozinho semanal que eu peço sempre, de clicar aqui no vídeo, curtir, compartilhar esse vídeo, porque com certeza essa palavra e toda essa experiência da Rafa vai servir de experiência também para outras pessoas. Então já compartilhe. E se você ainda não é nosso seguidor lá no YouTube, ou seja, se você ainda não está inscrito no nosso canal do YouTube, por favor, corra lá, se inscreva e já comece a assistir as nossas programações por lá. Nós já estamos planejando toda uma programação para o nosso canal, então eu quero contar também com a ajuda de vocês. Então, sem mais delongas, seja muito bem-vinda, Rafa. É um prazer receber você nesse papo missionário. E eu queria já começar perguntando, né? Eu queria que você contasse para a gente um pouquinho sobre a sua experiência de conversão. Boa noite a todo mundo. É um prazer estar aqui, né? Bom, e respondendo a pergunta, na verdade, desde muito nova, assim, eu observava muitas pessoas ao meu redor. E como eu nasci num lar cristão, então sempre as pessoas que estavam ao meu redor, elas já tinham um relacionamento com Deus, já eram convertidas. Então, eu acho que, mas principalmente pela observação da minha família, eu via que eles tinham uma alegria diferente, um olhar diferente, e aquilo ali me instigava muito. Me instigava a curiosidade a respeito, nossa, mas eles têm uma coisa diferente que eu não tenho ainda. Então, eu sempre vi muito isso neles, né? E aí teve um dia que na minha casa, eu falei assim, eu comecei a orar e falei assim, Deus, eu nem te conheço ainda, sabe? Mas eu quero muito ter essa alegria que eu vejo que os meus pais têm, que a minha irmã tem. E mesmo que eu ainda não saiba como te buscar, como ser sua amiga, eu quero tentar. E aí, a partir disso, e eu também pedi para que ele me desse esse desejo de ler a Bíblia, de orar e tal. E a partir disso, eu fui orando, fui pedindo, e aí teve um momento que eu fui lá na igreja, lá na frente, né, aceitar Jesus na minha vida e tal. Então, foi mais esse processo, foi bem assim, observando a eles, essa alegria que eles tinham, que eu também me senti motivada, né? E meus pais também sempre me incentivando, sempre buscando a melhor forma de me apresentar a Jesus, mas foi bem assim. Que lindo, gente! É muito interessante a gente ver como é importante, e diria eu, fundamental o alicerce familiar, né? Porque as crianças, elas aprendem também por reprodução. E você aprendeu vendo a vivência dos seus pais, né? Isso é muito importante. E eu queria saber como é que é para você ser filha de um pastor, né? Filha de um pastor, filha de uma mulher assim super ativa na igreja, com todo mundo vocacionado na tua casa. Gera aquela pressãozinha? Eu acho, assim, como meu pai, na verdade, ele recebeu esse título, foi consagrado pastor bem mais para frente, mas desde nova ele já era, eu me lembro assim, que ele já era chamado de pastor e ele até esclarecia isso, não, eu não sou pastor ainda e tal, mas as pessoas o consideravam muito, justamente por entender que ele exercia um papel de pastor. Eu confesso, assim, que os meus pais, eles sempre nos blindaram muito nesse sentido, sabe? Eles nunca fizeram com que aquela pressão de que você é filha de pastor, você é filha de missionário, você tem que dar o exemplo.
sabe? Eu acho que eles nunca fizeram isso. Então, por isso que eu acho que eu não me senti tão pressionada, porque nesse sentido eles não foram pais exigentes, sabe? Não, pelo contrário, eles trabalhavam muito a questão, não, da minha vida íntima mesmo, entendeu? Do que era bom para mim, do meu relacionamento com Deus, e que uma coisa era consequência da outra. Eu seria um exemplo se, a partir de mim mesma, eu escolhesse ser cristã, eu escolhesse seguir os princípios de Deus. Então, de um certo sentido, isso nunca foi uma certa pressão. Porque eu conheço alguns amigos que sentem essa pressão justamente porque os pais ficam muito com isso. Ah, você tem que ser um exemplo, você tem que... Não, na minha família nunca isso existiu, sabe? Eles sempre trabalharam com a gente mesmo, sabe? Você faça por você, entendeu? Para você ter algo melhor, para você ter um relacionamento com Deus. Mas eu não vou negar que ao longo do caminho sempre existiram algumas comparações de fora, né? Assim, justamente porque na minha família eu vejo que os meus pais, tanto a minha irmã, eles são pessoas mais de estar à frente de algo, né? São pessoas que geralmente o trabalho deles é muito voltado para estar na frente, né? Ser exibido e tal. O meu já é algo mais assim, eu sou mais do bastidor, entende? Então, assim, houveram já, inclusive nesse meio, houveram, sim, comparações. Falas assim, mas o que você faz, assim? O que você gosta de fazer? Porque seus pais pregam, sua irmã ora, sua irmã canta, e você a gente nunca vê, entendeu? Então, assim, por parte das pessoas, existiram, sim, essa certa comparação. Mas como a gente tinha essa conversa muito aberta em casa, acredito que isso tenha feito bastante a diferença. Isso deixa tudo mais leve, né? Porque quando você está à vontade em casa, mesmo que de fora as perguntas surjam, porque é inevitável. As pessoas vão comparar, as pessoas... Porque eu acho que é meio que... eu acho que é um mecanismo automático já das pessoas, porque vem... O pai é pastor, a mãe também, a irmã também, então você também tem que ser, tipo, né? Exato. E não é por aí, né? Tá tudo bem você estar nos bastidores. O importante é você estar no centro da vontade de Deus para você, né? Então, muito, muito bacana seus pais terem essa visão, né? De blindar vocês e de respeitar a individualidade de cada uma, porque cada um é cada um também, né? Sim, agora me conta sobre a missão. Como é que você se vê dentro da missão e como foi para você descobrir que seus pais iam virar, assim, abrir uma agência missionária, virar missionários pelo mundo afora e sair viajando por aí falando de Jesus? É um negócio, assim, muito fora da casinha, né? Com certeza. Então, quando eles começaram, na verdade, eu lembro, assim... que desde muito nova, eu era bem pequena quando eles começaram a missão. E, para dizer a verdade, eu acho, no meu coração, nem tinha essa ideia de que um dia seria uma agência missionária, assim. Surgiu como uma coisa muito natural, entende? Porque os meus pais sempre foram muito envolvidos na igreja, fazendo várias coisas. E naquele momento, para mim, eu era criança, então, assim, eu amava fazer as viagens, conhecer tantas pessoas. Eu amava, por exemplo, desde pequena, quando os meus pais, eles tinham muito... Começou bem assim, fazendo uma aliança com a Jocum, e aí eles traziam missionários para a nossa igreja, e aí esses missionários de fora, estrangeiros, ficavam na minha casa, então, para mim, era tudo festa. Então, assim... Era tudo festa. Que bacana, vou ter gente de todas as línguas na minha casa. E, assim, sempre foi aquela coisa de receber. Então, quando eles começaram mesmo a intitular a questão da missão Josué e tal, eu era bem pequena. Mas eu lembro que, desde pequena, assim, eu já ia com os missionários na rua, eles falando de Jesus, eu ficava observando, assim, porque eu acho que uma das minhas características é essa, de observar. Então, assim, eu sempre observei muito, e aí era engraçado, porque eu gostava de sair, às vezes, com pessoas diferentes. Cada cruzada eu me apegava a uma pessoa diferente. Eu dizia, assim, que eu escolhi uma pessoa para ser meu pai e minha mãe. Porque, como aquela coisa, assim, né? Meu pai e minha mãe na direção, eles estavam sempre ali organizando como seriam as coisas. Eu sempre acabava me aproximando de alguém da cruzada.
E aí eu titulava aquela pessoa minha mãe, meu pai, enfim. E aí eu seguia aquela pessoa e ficava observando como ela falava de Jesus, como que ela pregava, como ela falava, e eu imitava. Então, assim, e aí eles me incentivavam, assim, né, também. Vai lá, fala com aquela criança que tá ali. Então, quando a gente fazia essas visitas na rua, evangelismo e tal, então eu sempre me apegava a uma pessoa que estava naquela cruzada, e eu seguia aquela pessoa, e depois de um tempo aquela pessoa eu ia e começava a falar igual a ela, de Jesus. Então, assim, para mim era divertido, sabe? Eu não tinha essa ideia, esse peso de que é uma agência missionária. Para mim, na verdade, primeiro era um processo, eu acredito, que eu estava envolvida, então fez parte de mim. Primeiro a gente recebe e daqui a pouco a gente estava viajando. Entendeu? Daqui a pouco a gente estava indo para um outro país, para o Chile, enfim, para outros países. Então, eu acredito que foi algo que foi fazendo parte da minha vida, assim, para mim era natural. Não tinha esse peso, é uma agência missionária, meus pais estão à frente de uma coisa, né? Então, foi bem assim, foi bem natural. E como é que você enfrentou esses desafios? Porque é bem desafiador, né, para uma criança também estar inserida num contexto missionário, observando tudo isso, compartilhando com outras pessoas. Fala para a gente um pouquinho a respeito da sua vocação ministerial. Então, para dizer a verdade, isso foi um processo bem demorado. Eu acho que para quem acompanhou assim a minha vida, quem me viu desde pequena, eu acho que desde nova eu tentava me encaixar em diferentes contextos, né? Justamente nessa tentativa de me encontrar. Então eu vejo muito que a Missão Josué ela me oportunizou isso, de passar por diferentes ambientes, o Ministério de Louvor, o Ministério de Teatro e o evangelismo. Então, assim, para mim foi um processo demorado, eu diria assim, de descoberta, de autoconhecimento. Eu tive que me desfazer assim de algumas crenças que eu criei para dentro de mim, né, em relação a isso, justamente pelas comparações que sempre tiveram também. Então foi um pouco difícil lidar com isso, assim, ver que talvez a minha vocação não fosse algo tão claro quanto, por exemplo, eu via que era para os meus pais ou para minha irmã, né? Que a minha irmã sempre teve isso muito claro desde nova, então eu acho que esse foi o processo mais difícil. Eu entender que não necessariamente Deus ia me usar da mesma forma, sabe? Que Deus poderia ter outras coisas para mim, que não necessariamente eu precisava ser igual. Então, mas com o tempo eu fui percebendo que as pessoas elas gostavam muito de me ouvir. De uma certa forma, elas falavam assim: nossa, você tem tantas palavras sábias, são palavras que acalmam o meu coração, são palavras assim que realmente falam comigo. Então eu percebi que, na verdade, eu não precisava estar à frente, entendeu? Eu não precisava ser vista, entendeu? Então eu entendi que a minha vocação possivelmente era essa do aconselhamento. Estava ali na base de ajudar num trabalho, de orientar pessoas, de talvez com uma palavra, um abraço. Eu percebi com o tempo que essa era a minha vocação, entendeu? Que era aquilo que eu me identificava. Não necessariamente eu poderia sim participar de teatros, poderia cantar, é uma das coisas que eu faço hoje. Mas não necessariamente aquilo ali seria a minha vocação. Então, mas foi um processo difícil, porque para isso tudo, para descobrir, para ter essa clareza, eu passei por esse processo também de entender que eu era uma pessoa única, que eu não necessariamente precisava ser igual aos meus pais ou a minha irmã. Perceber que você é o único, eu acho que é o passo fundamental que todo mundo precisa dar para se compreender como ser humano e para entender qual é o seu espaço no reino de Deus. Qual é o seu papel na obra do Senhor, né? E realmente, Rafa, é muito difícil, porque, conforme eu disse anteriormente, a comparação vem. E mesmo que a gente esteja acolhida num lar onde as pessoas não fazem essa pressão,
de tanta externalidade, a gente acaba se cobrando. Peraí, o que eu tenho que fazer alguma coisa, né? E eu acho muito legal você conseguir se ver e se ver diferente dos seus pais e da sua irmã, e tá tudo bem. Porque, conforme você disse, todos nós somos únicos. E Deus tem para cada um lugarzinho especial, onde pode usar todo o seu potencial, onde pode colocar tudo a serviço do reino. E isso é lindo, né? Essa é a beleza do reino de Deus. Todos nós nos completamos. E parabéns, Rafa, por essa maturidade de conseguir ver que você é única e de conseguir se enxergar num contexto diferente deles, mas que agrega tanto para a obra deles também, para a obra que não é deles, que é do Senhor, melhor dizendo, né? Exatamente. Agora, conta pra gente uma experiência que você teve no campo missionário. Uma experiência que me marcou muito foi quando a gente estava numa viagem para Tocantins. Nós tínhamos ido para fazer o Natal Solidário. E, assim, já foi uma experiência única só pelo fato da gente ir com o nosso carro cheio de doações. E, assim, em cima da gente, no carro inteiro, na nossa mala, a gente botou ainda um negócio em cima do carro para colocar mais doações. E, assim, só o fato disso já era uma experiência. De carro. Nós viajamos do Rio de Janeiro para Tocantins. Então, só aí já era uma baita de uma experiência. Mas quando eu cheguei lá, e foi todo aquele... Porque quando a gente chegou lá, não era só as doações. A gente ainda ficou num processo de embalar tudo. E foi aquilo. E aí, quando a gente saiu para fazer as doações, teve uma casa que a gente entrou. E eu vi uma menininha. Ela era bem novinha, bem novinha. E aí eu cheguei, eu falei assim, vou pegar uma boneca e tal, vou dar para essa menininha. Eu tinha embalado, então eu sabia exatamente o que era. E aí, quando eu abaixei, eu entreguei e ver aquela menininha ali, sabe, tirando o embrulho daquele presente. E só para mim, aí já tava, nossa, que legal, sabe? Que experiência, Deus. Obrigado por isso aqui, sabe? Por estar realizando o sonho, né? Podendo realizar o sonho de uma menina. Só que aí, só eu já tava feliz, já tava emocionada. Quando ela abriu aquele presente, ela meio que começou a chorar, assim, e começou a falar, Deus, mãe, na verdade ela falou, mãe, olha o que eu ganhei uma boneca, E aí ela continuou, ela falou assim, mãe, papai do céu atendeu meu pedido, ele me deu uma bonequinha. Nossa, e eu acho que ali eu desmontei, assim, porque eu falei, nossa, que coisa linda, sabe? Porque para aquela menina ali, não era só uma boneca, sabe? Era uma boneca que o papai do céu tinha dado para ela, entendeu? Então ela estava aprendendo que desde nova ela podia ter um relacionamento com Deus, sabe? De que ela poderia colocar para ele qualquer coisa, qualquer pedido. Então, para mim, aquela ali foi uma experiência muito marcante na minha vida, sabe? Foi muito marcante mesmo. Deixa eu me refazer. Nossa, eu também, vou chorar aqui. Essas coisas mexem muito com o meu coração, porque Deus é o Deus que escuta as nossas orações, né? E ver uma criança tendo a oração respondida e através da sua instrumentalidade. Que lindo, Rafa. Que profundo, né? Essas coisas fazem a gente ver e permanecer crendo e vendo o quanto é importante a obra missionária, o quanto é importante um gesto, né? A sua sensibilidade de pegar a boneca e entregar para ela foi movido pelo Espírito Santo. Sim, isso é muito lindo, sabe? A gente, como missionária, a gente tem o privilégio de ver muita coisa, né? Graças a Deus por isso. Não que as outras pessoas não vejam, eu acredito que todo mundo vê, mas a gente tem umas experiências assim que, nossa, né? Muito marcante, com certeza, com certeza. E, Rafa, para você ter convivido numa família, porque a família inteira é vocacionada, a família inteira é missionária,
Isso te influenciou de alguma forma? Eu digo assim, que o que eu sou hoje foi muito fruto do que eu observei na minha família. Então, com certeza, isso me ajudou muito a moldar o meu caráter, a descobrir que o caminho que eu amava era estar ao lado de Deus, era com certeza ver que valia a pena servir a Deus. Então, assim, com certeza me influenciou passar também por esses processos, ver tanta coisa. Eu acho que hoje, se eu tenho uma visão ampla da vida, se eu consigo assim perceber que cada pessoa tem o seu lugar no reino, que cada pessoa tem uma vocação diferente, que cada independente da igreja que congregue, tem uma forma diferente, sabe, de atuar no reino. Então, eu acho que se hoje eu tenho essa percepção e eu consigo respeitar isso, foi justamente pela influência da minha família. Foi justamente pela influência do contexto que eu estava envolvida. Porque sempre as viagens eram compostas por pessoas, assim, os voluntários eram de variadas nacionalidades, eram de igrejas diferentes, culturas diferentes. Então, a gente sempre diz que a parte mais difícil de fazer missões não é o trabalho em si, mas são justamente as relações dentro daquela missão ali. Então, isso também me ajudou muito, por exemplo, no trato interpessoal com as pessoas, entende? Então, eu acho que isso tudo me influenciou a ser o que eu sou hoje, a me desenvolver como uma pessoa, sabe? A desenvolver como cristã, porque meus pais também sempre foram muito presentes, sempre fizeram questão de nos envolver em tudo que eles faziam, sabe? Uhum. Então, isso fez a diferença. Isso me fez crescer como uma jovem hoje que se diz cristã. Você está num campo missionário maravilhoso, né? E eu conheço bem porque eu estudei no mesmo lugar que você. Fala para mim sua experiência na rural. Para quem não sabe, gente, a Rafa é estudante de medicina veterinária na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. E não é fácil ser uma jovem cristã em um ambiente universitário. Então, são muitas descobertas, são muitas oportunidades. Então, eu queria que você me falasse um pouquinho da sua experiência como jovem cristã e universitária. Uhum. Então, desde eu reclamava um pouco quando eu entrei na graduação, justamente por não ter entrado com 18 anos, né? Então, para mim, isso era um peso muito grande não ter entrado com 18 anos. Você entrou com quantos anos? Eu entrei, acho que eu ia fazer 19, mais ou menos. Porque geralmente a pessoa entra de 17 para 18. Eu entrei de 18 para 19. Foi alguma coisa assim. Uhum. E aí, isso me frustrava de uma certa forma. Mas agora, com o tempo, eu percebo que aquele tempo que eu não entrei era o momento que Deus estava me preparando, me consolidando dentro de mim os meus valores, os meus princípios e a minha fé. Porque foi justamente nesse tempo que eu não tinha entrado que foi o momento que eu mais busquei a Deus, me entreguei e falei assim, Deus, minha vida está nas tuas mãos. Porque aqui era um momento de frustração. Então, de uma certa forma, a gente recorre muito a Deus nesses momentos, né? Não só nesses momentos, mas eu percebo que, de uma certa forma, isso influencia, sim, na questão do sentimento e tudo. E aí, quando eu entrei, assim, praticamente ninguém da minha turma é cristão, assim, tem um ou outro. Só que, por ser uma turma muito grande, às vezes a gente não tem contato constante mesmo com aquela pessoa que está na sua turma. Uhum. Então, assim, na veterinária entram 70 pessoas junto. Então, assim... Na minha época foram 45, né? Mas a minha turma foi uma turma muito pequenininha. E quando eu cheguei na rural, eu já peguei uma greve enorme. Então, isso cortou a minha turma pela metade. Eu peguei uma greve de quase 180 dias. Caramba! Não, então, e aí quando eu entrei, assim, praticamente eu não conhecia ninguém que era cristão. E as pessoas que eu mais me aproximei, assim, pelo estilo de estudar e tal, também não eram cristãs. Então, assim, só que aí eu continuei orando, sabe? Eu continuei falando assim, Deus, eu entrei aqui porque o Senhor me permitiu entrar. Então, tiveram assim, e eu já ouvi muita coisa.
não diretamente assim combatendo, por exemplo, tem muita gente que tem confronto com o professor e tal. No meu caso, eu nunca tive confronto direto, assim, onde professores falassem, ah, isso é baboseira, isso não existe. Nunca tive esse tipo de coisa. Mas com os meus colegas em si, eu já tive oportunidade, inclusive, de falar sobre isso para eles, sabe? De colocar. Só que, mais uma vez, como eu falei, eu acho que nisso, a minha vocação, como eu disse lá, do aconselhamento e tal, isso me permitiu ter o meu espaço como cristã dentro da universidade, sabe? Porque muitos colegas, assim, já vieram até mim perguntando o que eu achava. Então, eu tinha a oportunidade, mesmo que indiretamente, de colocar um valor cristão naquilo ali, de falar de como Deus preserva a nossa vida, de como é, na verdade, uma vida não baseada em regras, mas uma vida baseada em conhecer que Deus nos ama e que muitas das vezes é isso que nos move, não é a questão da regra em si, né? E eu acho que uma coisa que todo mundo tende a fazer, seja no meio cristão, seja no meio que não é cristão, é generalizar. Então, assim, eu tive uma das experiências que eu mais tive na universidade foi justamente essa, onde as pessoas, muitos colegas que não eram cristãos e tal, eles tendiam a generalizar, a falar assim, ah, mas esses cristãos... teve uma em particular que eu me lembro, assim, até hoje, que ela falou assim, ah, esse pastorzinho, dando ideia, assim, de qualquer pessoa, de que falava besteira. E eu falei assim, existem sim muitos pastores que falam besteira, mas também existem muitas pessoas que não são cristãs que também falam besteira, que são medíocres naquilo que elas mesmas dizem acreditar, entendeu? E aí eu coloquei para ela e eu falei assim, e não é necessário generalizar, porque eu nunca agi dessa forma, você nunca me viu agindo dessa forma, e eu me senti ofendida com esse seu posicionamento. Entendeu? E aí, naquele momento, assim, ela se retratou, falou que não era a intenção dela, entende? Então, eu acredito, assim, que independente do lugar que você esteja, muita gente fala assim, ah, porque na universidade, a universidade corrompe os jovens, não sei o quê. E, na verdade, eu não acredito nisso. Na verdade, eu acredito que na universidade é um momento onde muita coisa que está no nosso coração do jovem, no coração do jovem, é revelado. Porque é um momento onde muitas das vezes ele está distante dos pais, ele não tem ninguém vigiando a ele 24 horas por dia. Ele já não pode, por exemplo, frequentar a igreja com tanta constância como ele fazia muitas das vezes. No meu caso, eu tenho um curso integral, então eu moro em Seropédica. Então, assim, na verdade eu penso isso, sabe? Independente se você está na universidade, se você está onde você esteja, na verdade é a sua oportunidade de ser diferente. Muitas das vezes você não vai nem precisar dizer. Entende? As pessoas já vão identificar em você. Entende? Então, essa minha experiência na universidade hoje, praticamente a maioria dos meus colegas sabem que eu sou cristã, mas não foi porque imediatamente eu cheguei assim, ah, você sabia que eu sou cristã? Ou tipo assim, ah, já querendo ocupar minha posição. Entende? Uhum. Muita gente já chegou falando para mim assim, nossa, você é diferente, nossa, você age diferente. E também no sentido contrário, por exemplo, pessoas falando assim, nossa, mas você é cristã mesmo? Nem parece. Do tipo assim, você tem um pensamento tão diferente daqueles que eu conheço, sabe? Você tem uma vida tão legal e tal, você acredita mesmo naquilo que você diz, você vê, sabe? A gente vê isso em você. Então, essa é a minha experiência, assim, na universidade. Então, tem sido mais ou menos por aí. É. A universidade é um lugar de transformações, né? E o bonito é a gente se ver, independente do lugar onde a gente está, a serviço do reino de Deus. E eu acho que isso você está fazendo e está fazendo muito bem. Que Deus te abençoe, Rafa, e que Deus abençoe o seu futuro, a sua carreira. E que Ele te direcione para os melhores lugares, para os lugares onde você esteja no centro da vontade dele, porque isso é muito importante, né? Então, a gente, já caminhando para o final, eu queria pedir que você desse conselhos para os jovens, principalmente os jovens que estão enfrentando esse período de universidade, esse período de tantas transformações. O que você, Rafaela, falaria para esses jovens agora?
Eu falaria basicamente o que eu tenho falado, já tive a oportunidade de falar com alguns amigos. Não tenham medo, assim, de achar que por você estar em constante contato com pessoas que não professam a mesma fé que você, que nem não é por isso que você vai ser corrompido, entende? Mas seja firme naquilo que você acredita, sabe? Não embarque naquela que muitas pessoas fazem. Ah, para eu ser aceito, eu vou fazer isso, vou falar diferente do que eu penso só para essas pessoas. Não. Seja autêntico. Seja aquilo que você realmente é. Não mude, não embarque nessa de que eu preciso viver experiências, que as pessoas estão falando que eu tenho que viver. Não. Se você acha que aquilo ali não vai ser bom para você, não precisa embarcar só para ser aceito num grupo. Porque Deus, ele cuida até mesmo disso. Porque hoje os meus amigos da faculdade, meus colegas e tal, a maioria deles não são cristãos, mas nem por isso eu deixei de seguir a minha fé. Pelo contrário, eu tenho a oportunidade muitas das vezes de mostrar para eles também como é uma pessoa que serve a Deus, como é um jovem que dispõe o seu coração e se coloca na presença de Deus todos os dias. Então aproveite essa oportunidade para ser diferente, para mostrar, para dar um conselho, para estar ali do lado quando uma pessoa te procurar. E continue fortalecendo a sua fé. Acima de tudo, busque a Deus, continue sempre orando, sempre colocando o seu coração diante de Deus, porque isso vai fazer a diferença. Porque é Ele que nos move, é Ele que coloca as palavras certas na nossa boca, é Ele que fortalece a nossa fé. Então, se eu tenho uma dica para dar, é essa. Continue se fortalecendo, continue fazendo amizades que te edifiquem também, isso também é muito importante. Esses dias mesmo eu estava conversando com uma amiga e aquele momento ali para mim foi fundamental, sabe? Ela também está na mesma fase que eu. Então, assim, tenho amigos também para compartilhar as suas questões, as suas dificuldades e seja você mesmo. Acredite que Deus está ali do seu lado, independente de qualquer coisa. Amém. Para a gente finalizar, Rafa, como é que está seu envolvimento na missão hoje e como você se vê dentro da missão daqui a 5 anos? Eita, pergunta difícil. Mas atualmente eu tenho ajudado, tenho colaborado com, principalmente nessa parte das mídias, e eu, juntamente com o meu namorado, Daniel, a gente está responsável pelo projeto de jovens chamado Link, que tem por objetivo conectar... Aproveita e fala um pouquinho do link para as pessoas poderem conhecer, já entrar no Instagram e ver que já tem materialzinho do link lá no Instagram. Você que não segue a gente ainda no Instagram, dá um pause agora nessa entrevista e vai lá no Instagram seguir a gente, que a gente está aqui te esperando. E, Rafa, conta agora pra gente como o que é o link, qual é a expectativa de vocês com relação ao link. E, gente, vamos aderir, vamos trazer, compartilha essa ideia também para outros jovens. A gente tem programação para jovens, sim. A gente tem jovens incríveis, sim, trabalhando na missão com a gente. Então, pode vir, pode chegar, porque a casa é de vocês. Exatamente, como a Aline está dizendo, hoje a gente está coordenando o projeto do Link. O Link, na verdade, é um projeto voltado para jovens, é um projeto que tem por objetivo conectar jovens de diferentes partes do mundo. A nossa primeira live ela já aconteceu, ela teve pessoas que eram do México, do Peru e uma brasileira, e eles puderam compartilhar sobre a vida cristã, sobre como é ser um jovem na sociedade mexicana, na sociedade peruana, no Brasil. Então, a nossa ideia com esse projeto é justamente isso, linkar pessoas, conectar jovens, para que a gente consiga conhecer não só a realidade dos jovens que são aqui do Brasil, mas também jovens que são de diferentes países. Porque não só nós que somos jovens cristãos passamos por dificuldades ou, sabe? Não só nós temos um relacionamento com Deus, mas outros jovens também. E é justamente essa a nossa ideia. E não só falar sobre isso, mas que eles possam falar sobre a cultura, para que eles possam falar sobre as suas experiências de vida. Tudo isso a ideia é agregar, é unir pessoas, independente de onde elas estejam. E eu acredito que a internet ela está aí justamente para isso, para poder aproximar mesmo.
essas pessoas. Então, Para fazer um link. Exatamente, essa é a ideia, linkar pessoas, exatamente. Daí surgiu o nome. Nós acreditamos também que o evangelho, ele tem por base isso, a congregação, a comunidade cristã. Então vai ser um espaço para a gente bater um papo muito legal. A gente está pensando aí em várias ideias de lives musicais, também de papos sobre, às vezes, seriados com base em princípios cristãos. E tem muita coisa aí que a gente está planejando. Então, nossa expectativa é realmente alcançar muitos jovens e de alguma forma, agregar na vida desses jovens a partir da experiência de cada um de nós. Então, se você não está no Instagram, as informações do link, elas vão ser sempre postadas lá no Instagram. Essa é a minha relação atual com a missão. E, assim, daqui a expectativa para daqui a alguns anos é realmente continuar participando disso, porque eu acredito que missões, eu sempre digo isso para qualquer pessoa, que missões é o melhor espaço para você conhecer pessoas, viajar e ainda fazer a obra de Deus. Então, assim, tem muita coisa a acrescentar na nossa vida e ainda desenvolver coisas que muitas das vezes a gente não consegue desenvolver no nosso dia a dia. Então, assim, minha expectativa é realmente continuar envolvido nesse projeto, que eu realmente acredito muito. Amém. Então, você que está nos assistindo agora, nós estamos no YouTube e nós estamos no Instagram. Nosso Instagram é @mission.josué. Igualzinho está aqui no Facebook. Então, segue a gente e para você ter acesso a esse material do link, você só pode ter acesso através do Instagram. Corre lá, convide pessoas. E, Rafa, muito obrigada por compartilhar sua experiência, compartilhar daquilo que Deus tem feito em você e através de você. E que, em nome de Jesus, você continue sendo bênção, por onde quer que você esteja. Eu saio dessa entrevista hoje com aquela frase, né? Pregue, e se possível com palavras. Que o nosso testemunho seja sempre a Bíblia que as outras pessoas leem. Muito obrigada por compartilhar com a gente. Que Deus te abençoe. E na próxima semana nós teremos um outro convidado. Permaneça conosco. Continue acompanhando a gente aqui nas redes sociais. Não deixe de compartilhar essa palavra, porque essa palavra pode fazer diferença na vida de uma pessoa. Fique com Deus e até a próxima quinta. Tchau! Tchau!